Olá, eu sou a Andréa Marques, apresentando mais um programa Simples Assim. E hoje, gente, tem muita música com Nídio e Thiago. E também a MAG, Associação Mulheres em Ação Guarulhos. Muitas informações para todos nós, não saiam daí, voltamos já. Bem, estou recebendo aqui Nídio e Thiago. Vamos ter música hoje, gente, que delícia. Tudo bem? Tudo bom, André? Maravilha. E aí, quanto tempo vocês já estão nesse meio, cantando? Nídio, uns 3 aninhos mais ou menos que a gente está na parceria com o TNT. Uhum. Mas TNT é uma banda, TNT né? é a banda, Uhum. né? E essa parceria nesse formato, que é um formato quase pocket, né? Formato que cabe em qualquer evento, né? E por isso a gente optou também de fazer essa parceria em dueto. Esse formato eu acredito que já vem há 3 anos, pelo menos. Já tem uns 3 aninhos. Então, Nídio, são 2 opções. O Nídio e Thiago, violão e voz, né? Ou a banda TNT, é isso? Exatamente. Hoje nós estamos aqui divulgando nosso trabalho violão e voz, né? Nessa linha nós tocamos MPB, pop rock, né? Até o próprio rock and roll. Temos também a opção banda, né? Uhum. Que é muito legal também, né? Mais assim, dinâmico, muito mais ativo. E estamos aí divulgando o trabalho. E vocês tocam em que tipos? Festas? Como é que é? Então, a gente toca... Na verdade, a gente não tem tanto um filtro para evento. Exatamente por ter esses 2 formatos, ele permite que você faça eventos que sejam mais intimistas, né? Uma coisa que vai exigir de você fazer apenas um fundo musical, uma coisinha mais tranquila. E tem a coisa mais dinâmica da banda, que aí já também você pode fazer tanto em bares, porque ao contrário do que muita gente pode pensar, o formato banda, pela educação musical que você tem, você consegue fazer uma coisa sem agredir a audição de ninguém, enfim, você conseguir tocar nesse formato com banda, permitindo, da mesma forma que a pessoa que está usufruindo do ambiente consiga conversar tranquilamente, sem ter que gritar, sem ter que gastar a voz, né? E tem esse formato pocket, que é exatamente para uma coisa mais intimista, para eventos menores, ou exatamente para pessoa que quer apenas uma coisa com essa cara de barzinho e violão mesmo, assim, essa coisa mais... mais clean. Mais clean. Mais suave. Exatamente, nessa linha de raciocínio. Gente, agora eu pergunto, como é viver de música? É possível? Claro, a gente sabe que porque aí tem celebridades, né? Tem as músicas, os sucessos do momento, né? Mas para vocês, como é que é isso? Vamos lá. Então, viver exclusivamente da música na verdade, é uma aventura bastante complicada, porque aí existem várias formas, né? Você pode viver da música tocando mesmo, né? Sendo um músico ativo no sentido de você ir a lugares, tocar, você participar de eventos. Ou você pode viver da música também lecionando, que é o meu caso. Certo. Que eu ensino violão, guitarra e contrabaixo, né? O Nídio, ele dá aula de técnica vocal e tudo. Então, assim, lecionando, talvez você consiga ter uma estabilidade um pouco melhor, né? Certo. Só que a questão o viver da música tocando é muito mais complicado, eu diria, porque, na verdade, assim, você tem que acompanhar os momentos, né? Então, assim, é tudo muito efêmero. As coisas vão passando. Então, você tem o momento do axé, que é difícil fazer no nosso formato, né? Com esse formato voz e violão. Você tem o formato do sertanejo, que não é a nossa cara, né? Não é a nossa cara, não tem a nossa... Que está em bastante alta, que está em né, evidência. Que está em muita evidência, diga-se de passagem, mas que não é o nosso lance. Então, assim, como a gente... obviamente que se a gente pegar para fazer, nós fazemos tranquilamente, né? Mas aí não seria divertido pra gente, né? Exatamente por não ser aquilo que a gente gosta de fazer. Então, assim, se você quer viver da música fazendo o que gosta, e se você gosta da música considerada música, radicalizando um pouco, considerada música boa, música que vai te oferecer uma letra legal,
um campo, uma construção musical interessante. Quer dizer, aquele trabalho que vai realmente te dar prazer, que é o estilo de música que você gosta, a música que né? foge um pouco da coisa comercial, né? Então, nesse caso, fica muito difícil. Fica muito difícil até porque você tem cada vez menos público para isso, né? Porque a mídia, ela ataca em massa a música, a questão musical do que está em evidência, né? É uma coisa mercadológica básica. Obviamente que cada um que defende o seu próprio campo, né, vai ter um lance como esse. E assim, a gente sabe que todas as profissões são difíceis, né? Mas vamos parar de falar um pouco da dificuldade e vamos ouvir vocês tocando um pouquinho para o pessoal lá de casa conhecer um pouquinho o estilo de vocês? Um grande prazer. Vamos sim. Vamos lá. E bate louco, bate criminosamente, o coração mais do que a mente, bate o pé mais do que o corpo poderia. E se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E caso fosse a incompatibilidade entre o corpo e a consciência, iria desaparecer, você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz sua consciência esmorecer. Pelos poros elimina-se o que o povo não precisa e não precisa pra pensar abdicado de se prazer. Se você dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio no processo inteligente, sua mente daria a se perceber. Bate louco, bate criminosamente, coração mais do que a mente, bate pé mais do que o corpo poderia. Mentalizar-se na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer. Você não vê como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a sua consciência esmorecer. E elimina-se o que o corpo não precisa pra pensar abdicar de se prazer. Se você dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio no processo inteligente, sua mente clara e a se perceber. E bate louco, bate criminosamente, coração mais do que a mente, bate pé mais do que o corpo poderia. Se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. É a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer. Você não vê como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz sua consciência esmorecer. E elimina-se que o povo não precisa pra pensar abdicar de se prazer. Dançar a noite inteira não significa dar bandeira de manhã se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio no processo inteligente, sua mente clarear sem perceber. E a intelectualidade pode dançar sem receio, pode dançar sem receio. Descanso é pra alimentar, descanso é pra alimentar. E trabalhar sem receio, e trabalhar sem receio. Eu tô olhando pra pôr, eu tô olhando pra pôr. Mas não esqueço do meio, mas não esqueço do meio. Quem acha o corpo uma ofensa, quem acha o corpo uma ofensa. Falo sem demagogia, falo sem demagogia. Pode dançar essa noite, pode dançar essa noite. E amanhã pensar, quem diria? E amanhã pensar, quem diria? Quem não entendeu eu lamento, quem não entendeu eu lamento. Quero que entenda algum dia, quero que entenda algum dia. Me bate louco, bate criminosamente, coração mais do que a mente, bate pé mais do que o corpo poderia. Mentalizar-se na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer. Você não vê como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a sua consciência esmorecer. E elimina-se o que o povo não precisa pra pensar abdicar de se prazer. Dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar. É a busca do supremo equilíbrio no processo inteligente, sua mente clarear se perceber. E bate louco, bate criminosamente, coração mais do que a mente, bate pé mais do que o corpo poderia. Mentalizar-se na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer. É a busca do supremo equilíbrio
num processo inteligente, sua mente clarear. 1, 2, 3 e... Veja, estamos aqui na Andréa Marques Calçados, entre bolsas calçados, com uma boa música, que é o Nídio e o Thiago. E hoje as clientes estão se deliciando com essa música tão gostosa. Gente, parabéns. Obrigado. Belas vozes. E isso é a música, né? Essa parte prazerosa, né? Nossa, gente, que delícia. Dá vontade já de ficar aqui dançando. Voltando naquele assunto que você perguntou de viver da música, né? Eu, da minha parte, eu nunca procurei fazer isso, né? Exatamente, eu nunca busquei isso, né? Eu sempre... a música pra mim sempre foi realmente, igual o Thiago falou, diversão, né? É claro que eu estudei também, porque eu participei de banda, igual eu tive uma banda que eu participei por 11 anos. E tocamos em vários lugares em São Paulo, em Guarulhos, enfim, temos música própria, certo. Né, temos nossos vídeos no YouTube e tal. É só procurar Nídio e Thiago com TH. Exatamente. Então, pra mim sempre foi esse lado mesmo, diversão, mostrar pro público, né, o que a gente aprendeu, né, porque a gente estuda também, né. E melhor ainda, ganhar dinheiro com esse prazer é ótimo, né, Nídio? É maravilhoso. Mas, assim, não que eu tenha nunca tive esse foco, então essa pergunta eu não posso responder direito, assim. Entendi. Mas, assim, aquele negócio, né, eu penso, pelo que eu vejo, o mercado musical, né, com relação a você estar tocando em barzinhos, principalmente barzinhos, um pouco difícil, né, porque não tem uma valorização, eu percebo isso. Eu vejo que não há realmente uma valorização para a música ao vivo ainda. Né? Eu acho que por isso que torna mais difícil. Pelo lado de dar aula, por exemplo, também é uma saída boa. Talvez até melhor, talvez. De se manter no meio. Mas que requer uma paciência enorme também, né? Uma coisa... Mas é legal também, é gratificante você dar aula, né? Você vê seu aluno. Sim. Não, com certeza. É uma coisa... progredindo, né? Muito legal. A questão da docência, esse lance da docência, ele tem essa vantagem de que, assim, você... A questão da paciência é uma coisa que é talvez natural, que venha talvez até da didática, né? Então, assim, se você já tem uma didática, você sabe lidar com situações e você entende que cada pessoa tem um próprio... as suas peculiaridades, né? É por isso que eu dou aula particular e não em escola, né? Tanto o Nídio quanto eu. Então, assim, você consegue ter uma dinâmica e você consegue entender essa questão. E aí a evolução que você vê o seu aluno tem, da pessoa pegando o violão, a guitarra, o contrabaixo, conseguindo tocar com desenvoltura, com tranquilidade, e no caso do Nídio, né, ver o aluno dele conseguir cantar com clareza, soltar a voz, entender os tempos, entender a respiração, entender tudo direitinho, é uma coisa muito gratificante. É quase tão gratificante quanto a questão financeira, né, que tem a sua importância, obviamente. E agora ele é meu professor de violão, tô tentando tocar com ele. Tá aprendendo, Nídio? O Nídio é bom aluno, Thiago. Porque, na verdade, o mais difícil de ensinar não é o instrumento em si. O difícil é ensinar a musicalidade. Né, a educação musical, você educar a sua audição para você conseguir... Isso ele já tem, Isso, né? ele já tem. O Nídio ele é todo ritmo. Às vezes a gente está tocando e desafina uma corda. E é uma coisa muito comum, né, de você estar tocando uma cordinha, desafinar alguma coisa no meio de uma música, não dá para parar. Às vezes o Nídio dá aquela olhada pro lado, assim, eu já entendi que ele percebeu que tá desafinado, eu já vou afinar assim que parar. Mas não sou carrasco, né? Mas ele tem essa percepção, esse feeling, que é uma coisa raro, isso não se ensina, pra dizer a verdade, né? Então, assim, na verdade, o Nídio, ele não é eu não diria nem que o Nídio é um aluno, assim, ele é um cara que... Não é alguém que tá começando do zero, não, eu né? falo pro Nídio, Nídio, faz assim, aí daqui a pouco ele já tá fazendo, então a aula do Nídio é 15 minutos, assim. E rende muito, né? Rende muito, nossa. Mas é a coordenação motora. Né? A articulação aí já... O ouvido é ótimo. Gente, me conta uma coisa, eu sei que vocês têm aí um projeto de um CD, como é que é? Então, a gente está trabalhando esse CD, né, tem algumas composições próprias, né, o Nídio, que a gente está trabalhando, os arranjos ainda, o Nídio compôs
algumas coisas, eu também tenho algumas coisas que a gente está querendo colocar. Também nesse formato, girando em torno do rock, do folk e da questão MPB, né? MPB que a gente entende... MPB, eu não diria MPB clássica, mas enfim, nessa linha de raciocínio, uma coisa mais para esse formato violão. E a gente está trabalhando ainda os arranjos, a gente está... Essas composições são próprias, Thiago? São composições próprias, mas a gente vai mesclar, né? Nós vamos colocar composições próprias e também covers, né? A gente vai fazer versões de várias músicas, né? Bacana. Como é um trabalho underground, né? Independente, não tem como gravar muita coisa, né? Vamos fazer uma seleção aí com no máximo 10. Né? Isso é caro, esse trabalho, né, Nídio? Sim, com certeza. Tem que pagar hora de estúdio, né? Tem hora de edição, enfim. Né? Não é fácil. Exige bastante coisa e tempo também, né? Bastante tempo. E é exatamente nessa questão tempo que a coisa esbarra um pouco também. Porque se você quer fazer um trabalho com a máxima qualidade possível, que é o que a gente tem a intenção, a questão do tempo é o que mais... Talvez o que mais vai segurar o trabalho. Porque você não vai... Nós temos os nossos empregos paralelos, a gente tem os projetos, né? A gente está tocando mais em festas e em eventos desse tipo, exatamente pela questão do CD. Porque ainda que a gente tem, né, a intenção barzinho, a questão de pegar os barzinhos para tocar e tudo mais... Mas a gente deu uma seguradinha, a princípio, pra gente trabalhar a ideia, né? Trabalhar a ideia. A ideia trabalhada, a gente está voltando agora pra barzinho de novo. Deu uma pausinha, trabalhamos a ideia do CD, separamos o repertório, aí a gente trabalhou